Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Laiana Oliveira, mais uma vez, consultora de marketing do Joias Gold, trazendo conteúdo diferente para vocês. Vocês sabem que sempre nas segundas e quartas à noite a gente traz convidados muito especiais aqui, com conteúdo de valor que é para realmente agregar na vida de vocês. A gente fez esse projeto pensando que as pessoas estão mais em casa, né? A gente sabe como é isso, a gente também teve que se readaptar. Muitas coisas também mudaram na nossa vida, então a gente quer aproveitar esse momento para aprender muitas coisas e também para oferecer para vocês essa oportunidade de aprendizado. Por isso que a gente tem idealizado essa oportunidade e a gente espera muito que vocês estejam gostando. Compartilhem conosco também como está sendo para vocês. Nós já recebemos alguns convidados muito especiais aqui. E boa noite para vocês. Eu vi que a Elisiane tá aqui, o Lipinho, a Daniele, sejam todos muito bem-vindos, a Fabiola também. A Laiane, que achei um achará aqui no Joias Gold também, seja bem-vinda, Laiane, achei muito bacana. E a Júlia também já tá aqui, né? A doutora Júlia, que é nutricionista, maravilhosa, e que é a nossa convidada de hoje. Então daqui a pouquinho ela já vai estar entrando aqui para compartilhar com a gente essa temática que a gente reservou para hoje, que é reencontrando o foco alimentar na quarentena. Então, se você, como eu, perdeu o foco aí no caminho da quarentena e não encontrou mais, fica com a gente aqui que a gente vai tentar reencontrar esse caminho hoje e trilhar uma história diferente a partir de amanhã, beleza? Deixa eu mostrar para vocês as joias que eu tô usando. São todas do Joias Gold. Olha esse brinco maravilhoso, que é de ouro negro, que eu reservei para hoje. Olha, é muito lindo, tem cristal, tem quartzo rosa, tem diamantes, é maravilhoso. E ele, fica muito lindo, tanto para usar assim com o cabelo solto, quanto também para usar com o cabelo preso. Você pode usar em casa também, com uma roupa de trabalho, já fica super bacana. Ou pode usar numa festa também, mais lá pra frente, quando a gente puder festar novamente, porque hoje realmente ainda não pode, né, pessoal? E deixa eu mostrar pra vocês os anéis que eu tô usando. A aliança, essa aliança aqui, um modelo muito bacana que sempre tem um preço maravilhoso aqui no Joias Gold. Essa é a minha, mas se você quiser a sua, dá uma olhadinha lá no site ou manda um direct pra gente que a gente te manda o código dela, tá? Porque ela tem um precinho maravilhoso. E esses outros aqui, esse maravilhoso aqui, ele tem 2 diamantes, é um anel de frisos, muito lindo, super moderno. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes dessas joias que eu estou usando, que tem precinhos super bacanas e dá pra você usar aí no seu home office e também quando for sair, quando puder sair, né? É só falar com a gente ali no direct ou interagir aqui nos comentários, que depois a gente vai entrar em contato com vocês e dar mais informações sobre essas joias, beleza? A nossa convidada já deve estar chegando, que é a doutora Júlia. E hoje ela tem um papo muito bacana para conversar com a gente aqui sobre reencontrar o foco alimentar na quarentena, porque eu, por exemplo, perdi lá no início, né, totalmente o foco que buscava ter. Algumas pessoas já não tinham foco nenhum, também já não tentavam e acabaram se atrapalhando nesse caminho da quarentena por terem ficado mais em casa. E aí a gente tá trabalhando em casa, tá pertinho do armário da cozinha. E aí o que acontece? A gente come. E aí quando a nossa ansiedade fica aflorada, a gente faz o quê? Come. E em todas as oportunidades, né, a gente tem uma comunidade muito comensalista. As nossas reuniões, os nossos encontros são todos relacionados ao redor da mesa, né? É onde a gente conversa, é onde a gente troca uma ideia com a família, é onde a gente acolhe as pessoas. Então, consequentemente, a gente come demais e muitas vezes a gente acaba se perdendo e perdendo o foco nesses momentos. Então, a doutora Júlia vem aqui trazer uma ideia pra gente de como melhorar isso, né? Vamos aguardar ela enviar o convite aqui pra gente. E sejam bem-vindas, vi que a Caterine tá aqui, a Tami também, a Ana Maria, sejam bem-vindas. A doutora Júlia enviou o convite pra ela, ela vai conversar sobre essa temática com a gente. Vamos dar boas-vindas para ela. Só aguardando aqui a conexão. Opa! Oi, Laiana. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Deixa eu só colocar um filtro, né? Porque essa hora da noite tem que ter um filtro.
Hoje eu também recorri ao filtro, pessoal. Eu estava até agora sendo resistente ao filtro, mas hoje, ó, precisei. E tudo bem. É? Não, tem que ter essa hora. Mas então, boa noite para todo Bem-vinda. mundo. Boa noite, Nada, Júlia. Lena. A gente está muito feliz em te receber aqui, né, para falar um pouquinho com a gente sobre essa temática, que é reencontrar o foco alimentar na quarentena. Eu já estava conversando com o pessoal um pouquinho antes, falando que é natural que a gente tenha perdido, né? Lá no início, muitas pessoas tiveram a sensação de que isso duraria pouquinho, 1 ou 2 semanas, e aí se permitiram, até porque gerou bastante desconforto. Algumas pessoas foram acometidas pela doença, outros tiveram familiares acometidos, tiveram muitas incertezas, algumas pessoas perderam o trabalho. Então, realmente, lá no início foi muito estranho e as pessoas se permitiram. Só que depois de um tempo, isso virou o nosso estado permanente, né? Que a gente não espera que seja mais tão longo assim, mas que está durando aí já alguns quase 4 meses. Então, a ideia é que a gente realmente reencontre o foco em várias áreas, né? Por isso que a gente já trouxe aqui uma psico, já trouxe um educador físico, a gente trouxe profissionais e tem trazido profissionais para ajudar as pessoas nesse processo, porque todo mundo é gente como a gente, né? E a gente sabe o reflexo que essa situação tem gerado na nossa vida. Então, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui contribuindo com a gente nesse processo de crescimento, tá? Então, realmente, Luana, é bem isso que tu comentou. Acontece muito, assim, né? Foi uma das principais queixas nesse período de quarentena da maioria das pessoas, porque eu acho que todo mundo pensou que estava meio que de férias, assim, também, né, Luana? Então, querendo ou não, muita gente nesse pensamento de estar mais em casa, enfim. Então, pensa assim, não, vai durar uns 15 dias. Então, ali foi o start para realmente desandar em muitas pessoas essa alimentação, né? E acaba que o tempo ósseo, muitas vezes, pelo trabalho, enfim, não, às vezes o home office, como o trabalho da grande maioria das pessoas não era em home office, então acaba que ainda até se localizar com o que estava acontecendo, com o trabalho em casa, às vezes a demanda de trabalho em casa era menor e acabava tendo mais esse tempo ósseo realmente, e a cozinha está ali do lado, então muitas vezes a chance de migrar ali e acabar beliscando a tarde inteira, ou acabar fazendo aqueles cafés, enfim, cheios de coisa, acabava sendo muito maior, né, no período de quarentena, né? Mas agora a ideia é reencontrar o foco, né? Já como isso tem se estendido bastante, né, doutora Júlia? E a gente está sujeito a esse modelo enquanto a gente tem que estar em isolamento, e é realmente para a gente obedecer o isolamento, permanecer em casa. As pessoas que têm home office têm que aproveitar essa oportunidade de continuar em home office, se protegendo, protegendo outras pessoas, mas ainda assim a gente pode encontrar uma alternativa de tornar a nossa vida melhor e a nossa rotina alimentar melhor mesmo dentro de casa, né? Então a gente quer que você compartilhe um pouquinho disso com a gente. Mas antes, eu gostaria que você compartilhasse conosco se você sempre foi essa apaixonada por alimentação saudável ou se teve algum momento que você despertou para isso, porque a gente quer despertar também. Compartilha com a gente como é que faz. Então, como que foi? Eu nunca fui uma criança assim que eu comia salgadinho, bolacha recheada. Nunca fui assim, né? Na alimentação da minha casa, a minha mãe sempre teve essa consciência, assim, mas não era aquela alimentação 100%. Eu comia pão, eu sempre fui muito mais do doce, né? Então eu gostava daqueles pasta com chocolate, essas coisas assim, eu adorava. Então eu comia, mas assim, refrigerante, nunca fui de beber mesmo. Assim, eu não era criança assim que tem aquele paladar totalmente infantil, mas também não era aquela pessoa que comia salada. Eu não gostava de salada. Então, assim, isso eu adquiri com o tempo. E daí, como que foi? Assim, na minha adolescência, eu comecei a ganhar peso realmente, porque eu tive um excesso de várias coisas na minha alimentação, tanto a parte emocional envolvida também do período da adolescência, que é um período mais difícil, né? Emocionalmente falando. Então, a partir dali, eu comecei a desandar muito na alimentação e ganhei peso. E daí, quando eu ganhei peso, eu senti a necessidade de me sentir melhor, né? Eu não estava me sentindo feliz com o meu corpo, minha autoestima estava muito baixa. E foi ali onde eu comecei a me interessar pelo mundo da alimentação, né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a realmente pesquisar. Amava esse assunto, aquelas revistas de emagrecimento, todas eu lia. Eu era, assim, apaixonada por esse mundo já
desde aquela época. E assim, claro que no início desse meu processo de emagrecimento, lá com 14 anos, não foi um processo saudável, né? Foi um processo realmente de muita restrição. Daquelas dietas malucas, dieta de revista, dieta da sopa, fiz todas as dietas possíveis e impossíveis com esse meu objetivo de emagrecimento e realmente eu emagreci muito, eu emagreci na época mais de 20 quilos e só que daí eu cheguei para os extremos, né? Então eu tava com um pouco de sobrepeso e eu cheguei para anorexia também. E com isso, eu também tive muita compulsão alimentar, enfim. Então, a minha adolescência inteira, até eu ter mais ou menos uns 18 anos, foi muito de oscilações, né? De problema com compulsão, de problema com anorexia, com bulimia, todos os transtornos alimentares eu tive. Então, porque eu tinha muito essa ideia que a alimentação saudável era algo restritivo, né? Alimentação saudável não, o processo de emagrecimento na minha cabeça era isso. Não podia comer uma pizza. Então, eu ficava assim, a semana inteira sem comer, só comendo alface, para no final de semana ir lá e comer tudo que tinha pela frente, né? Então, era essa a minha ideia. O start que eu dei em relação à alimentação saudável, Laiana, foi quando eu percebi que era muito mais do que o estético, né? Quando eu realmente comecei a estudar mais sobre o alimento e ver o poder que o alimento tem na nossa vida, em relação que eu tinha sintomas que meu cabelo nunca crescia, e eu achava que era um problema normal, assim, de meu cabelo não crescer. A questão de acne também, eu sempre tive muita acne. E eu achava que era meu genético também de ter muita acne. Então, assim, várias coisas que quando eu mudei a minha alimentação, eu notei o quanto isso fez diferença. E até mesmo nesse meu equilíbrio, né? Porque eu sempre tinha aquela sensação que eu não podia comer um bolo, que eu não podia comer uma pizza. Só que às vezes eu não tava com aquela vontade realmente de estar comendo um bolo cheio de açúcar. E daí eu percebi que, nossa, dá para fazer um bolo saudável que fica tão gostoso quanto e eu vou ter aquela sensação de prazer também. Então foi a partir daí que eu comecei a despertar para alimentação saudável também. Que, opa, dá para ser prazerosa também, dá para ser algo gostoso. Não é só uma salada com frango, sabe? Não é só uma batata doce com frango. Dá para ser algo muito mais interessante na alimentação. Então foi a partir daí que eu comecei a me apaixonar e ver que não precisava realmente ser essa restrição. Quando eu queria comer uma pizza, estava tudo bem, porque isso não vai ser a maior parte da minha alimentação, vai ser uma exceção realmente. E também eu comecei a ver que a alimentação saudável era muito mais que só salada, né? Então foi a partir daí, e quando eu entrei na nutrição, enfim, daí mesmo que eu me apaixonei. Ah, que ótimo. Eu vi que a Juju perguntou ali qual o tema. Então, o tema é Reencontrando o Foco Alimentar na Quarentena. A doutora Júlia estava compartilhando um pouquinho agora com a gente qual o momento que ela se despertou para alimentação saudável, porque a gente está querendo despertar isso na gente também. Eu vi que o Lucas deu oi pra gente, então oi, boa noite. E nossa, que bacana, Júlia. Fico muito feliz assim desse teu relato franco de compartilhar mesmo com a gente que foi, na verdade, a partir de um descontentamento lá na sua adolescência que você se despertou, começou a se despertar para essa temática, porque muitas pessoas têm esse descontentamento também e às vezes ficam se reprimindo, né, em relação a isso, porque fala-se muito também da alimentação saudável ser, na verdade, uma premissa fundamental para a saúde, e isso é real, isso é fundamental, mas realmente algumas pessoas despertam para essa temática, às vezes através de um descontentamento com o estético. E tudo bem também, o importante é se despertar, né? Exatamente, exatamente. Então, isso que é o mais importante, né? E saber que a alimentação saudável é muito mais também do que essa parte estética também, vai refletir. E é bom que daí reflete nos dois, né, Leandro? Tu fala assim, nossa, eu tô começando a me alimentar bem, eu tava com objetivo estético e já comecei a melhorar sintomas que eu nem imaginava que poderia melhorar com a alimentação saudável, né? Porque as coisas estão bem casadas, na verdade. Né? A nossa saúde, ela vem de dentro para fora, né? Então, exatamente, uma coisa vai estar sempre relacionada com a outra. Não, ótimo você compartilhar isso com a gente mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar para a Júlia, pode deixar aqui nos comentários. Isso. Ela também está disponível durante essa live para responder as nossas perguntinhas, tirar as nossas dúvidas. E enquanto isso, vou perguntando algumas coisas para ela também. Uma delas, Júlia, é quais são assim as alternativas que você vê assim que a gente pode usar dentro da nossa rotina domiciliar para que a gente consiga ter foco alimentar, mesmo sabendo que o nosso armário está ali cheio de coisinhas e que
muitas vezes aflora um sentimento ou outro de ansiedade ou também das confusões, de todas as incertezas que esse contexto traz pra gente, né? Como que a gente faz para controlar isso e, ó, fechar a nossa boquinha? A primeira coisa, assim, Laina, que eu acho importante falar é que muitas pessoas elas têm essa fome por muitas vezes estar sentindo uma fome real. Então, às vezes, não faz um café da manhã tão legal, não faz um almoço tão legal, não faz um lanche da tarde legal. Então, é claro que tu vai estar toda hora querendo beliscar, porque tu não faz uma pausa para fazer uma refeição completa realmente, né? Então, o primeiro ponto é realmente fracionar bem essa alimentação durante o teu dia e que seja uma alimentação nutritiva realmente, com que tenha proteína na tua alimentação, porque a proteína dá bastante saciedade. As proteínas poderia estar utilizando um iogurte, ou um queijo, ou um ovo, até mesmo proteína como um whey, por exemplo, ou um frango, uma carne, enfim, tá utilizando, sei lá, no café da manhã, por exemplo, tá fazendo uma panqueca, ou então tá fazendo um pão com ovo, ou então um shake com whey, ou então um patezinho de frango com pão, ou então pão com queijo e uma vitamina, enfim, sempre ter uma refeição um pouco mais completa. Isso é muito importante também, porque senão acaba que às vezes tu vai ficar o dia inteiro com aquela vontade de comer, porque muitas vezes é causado pela fome, né? Um almoço nutritivo também, que vai gerar saciedade, com fonte de gordura boa, então às vezes colocar as sementes, colocar azeite, colocar a salada mesmo para dar mais volume naquela refeição. Então isso é um ponto muito importante. Um lanche também bem parecido com esse café da manhã, então também com fonte de proteína, com carboidrato saudável, que poderia ser a fruta ou poderia ser uma aveia, por exemplo. E um jantar também nutritivo, porque se nós não nutrirmos bem o nosso organismo, é meio que o teu corpo pedindo por isso, né? E é muito importante também a gente saber diferenciar essas questões de fome, né? Porque às vezes a gente acha também que toda hora a gente está sentindo fome, mas muitas vezes pode ser uma fome emocional, né? Uma fome porque tu está ansiosa, uma fome porque tu está estressada com o teu trabalho, ou então porque tu está só entediada mesmo. Então é importante tu analisar e pensar assim, não, eu vou querer comer esse doce agora porque eu tô ansiosa. Então sempre lembra, né? Comida não é a solução do meu problema. Então mudar o foco muitas vezes isso é muito importante também. Então, o que seria mudar o foco? Pensar assim, não, se eu tiver com fome, eu vou comer e depois eu vou tentar relaxar de alguma outra forma também. Porque se não utilizar outra forma para relaxar além da alimentação, o teu escape sempre vai ser com a alimentação, né? Então, é importante a gente ter outros momentos de prazer no dia. Seja parar para ler um livro, seja parar para fazer uma respiração, seja parar para, às vezes, assistir uma série no meio do teu dia ter alguma coisa, isso é muito importante também, para ter aquela sensação de escape mesmo, assim, né? De descontar essa tua ansiedade em alguma coisa além da alimentação. Eu sempre falo assim, né? É importante a gente saber os sinais físicos da fome também, porque muitas vezes a gente nem sabe o que é sentir fome. E sentir fome é não ter seletividade por alimento. Eu falo que ninguém tem fome de pão, de bolo, fome é fome, né? Então, assim, qualquer alimento que tu gosta pode matar a fome. Então, isso que é importante a gente saber diferenciar. Fome, a gente também tem aqueles sinais físicos, né? Então, às vezes, um ronquinho no estômago, uma sensação de fraqueza. Isso que é importante também, a gente sempre tá pensando se essa fome é verdadeira mesmo, né? Uhum. E sempre se atentar também a essa percepção, né? Se a minha fome ela é seletiva, se eu começo a pensar assim, será que o que eu vou comer? Pizza, sushi, bolacha? Né? Não, provavelmente não é fome, né? Não, é fome, é vontade de comer, desejo, é vontade de comer besteira. Exatamente. Porque fome mesmo é aquilo que ronca na nossa barriga e a gente sai correndo. Exatamente. E assim, e quando comer de uma forma consciente, né, Helena? Então, o maior problema da maioria das pessoas também é que às vezes vai comer na frente da televisão com um balde, com um pacote de bolacha, e daí quando tu viu, tu acabou a bolacha. Por quê? Tu nem tava prestando atenção no que tu tava fazendo. Então, também é importante isso, né? Comer de uma forma consciente, mastigando com calma, fazendo pausa, prestando atenção no que tu tá vivendo. Isso também faz toda a diferença. Sim, com certeza. E até nesse processo você falou com a gente sobre restrição, né? E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua ideia em relação a isso, porque algumas pessoas ainda têm um conceito formado de que quando vai ter uma alimentação saudável, ela deve restringir coisas. Algumas já começam. A partir de amanhã eu não como mais chocolate. A partir de amanhã eu já não como. A despedida, Eu não como mais
E aí isso não consegue sobreviver, porque a É. pessoa acaba, né, caindo, ela não Uhum. realmente ela não consegue. Então, como que você desenvolve isso assim de modo que isso seja efetivo e duradouro com os seus Uhum. pacientes, com as pessoas que você orienta? Eu sempre falo assim que é muito importante a gente ter aquela percepção do alimento se tu tá com uma vontade real mesmo de estar comendo esse alimento, ou é uma vontade momentânea só porque alguém te ofereceu, ou só porque tá na tua frente, ou porque tu só viu ali e daí deu vontade de comer. Então, assim, é importante a gente ter esse ato consciente de pensar assim, não, eu vou comer esse chocolate agora porque eu tô com uma vontade real de estar comendo esse chocolate. Porque vai valer a pena para mim realmente eu estar comendo ele agora. Então, pensar assim na tua semana, tá? Será que eu não posso estar comendo esse chocolate no momento onde eu estiver com uma vontade maior do que a que eu tô sentindo agora? Será que eu não posso deixar para o final de semana, que eu sei que no sábado eu vou querer sair para jantar, ou vou pedir, agora sair para jantar não dá, né? Vou pedir Sim. desse em casa de um lanche. Enfim, então realmente fazer essa refeição livre quando for algo que tu gosta e algo que vai valer a pena realmente. Mas assim, é isso que tu falou, Lena. Eu acho que toda restrição gera compulsão ou faz com que tu desista muitas vezes. Então, assim, a gente não tem que pensar em restrição, né? E sim em redução. Isso que é o mais importante. Então, assim, tu come doce todos os dias, que tal em vez de pensar assim, eu não vou mais comer doce, pensar em, não, eu vou reduzir a quantidade de doce que eu tô comendo. Então, em vez de 7 dias na semana, eu vou estar comendo 5, ou vou estar comendo 4. Tentem fazer uma meta que vocês consigam manter também, né? Porque às vezes as pessoas comem doce todos os dias, colocam, vou comer uma ou nem uma vez na semana. Isso não vai ser sustentável. Então, o mais importante é que tu tenha esses momentos, mas de uma forma equilibrada também na tua alimentação. Sim. Não, ótimo. Algumas dicas dessa, né? Eu já aderi no processo, porque já acompanho o Instagram da Júlia também. Então, se quiserem, sigam lá o Instagram dela, porque Isso. muitas dessas dicas ela já compartilha lá com a gente diariamente. E eu vi aqui que a Aline falou com a gente que uma coisa que ela percebe que faz bastante diferença na vida dela é comer devagar. E realmente, né, doutora Júlia, comer devagar, descansar os talheres, né? Que a gente Isso não faz toda a costuma diferença. fazer de forma consciente, né? A gente, na correria do dia a dia, quando a gente para na frente do prato, a gente vai lá e bate um e bate outro. E É. come, come, Nem come, come, respira. come. E nem respira, né? Então, muito Uhum. importante o tempo de mastigação, o descansar dos talheres foi um conceito que eu conheci através de você. Compartilhe um pouquinho com o pessoal sobre isso também, porque foi algo bastante transformador, assim, quando eu tomei consciência de, nossa, real, enquanto eu como, eu nem descanso os É. talheres. Aham, exatamente. E isso faz toda a diferença mesmo, porque às vezes a gente não consegue tanto se policiar em mastigar com calma por um hábito que a gente adquiriu mesmo. Então eu falo muito, pelo menos, então, fazer a regra da pausa. A regra das duas pausas, isso já vai fazer com que tu consiga dar aquela sensação de saciedade, melhorar a produção. Porque pelo menos a gente demora 10 minutos para ter a sensação de saciedade. E se tu come ali sem nem descansar o garfo, tu vai comer sem dúvidas em menos de 10 minutos. Então, por isso que é importante também fazer essas pausas, porque daí o teu corpo vai estar entendendo o que está acontecendo e tu vai ter muito mais saciedade também, né, Helena? Então, realmente faz muita, muita diferença em relação a não repetir, a ter mais saciedade quando a gente faz essas pausas, pelo menos essas duas que fazem toda a diferença. Sim. E não comer com o celular, que nem a Mariellen falou ali, outro passo importante, né, Júlia? É legal também não comer com o celular, porque daí tu realmente consegue ter consciência do que tu tá fazendo, né? Principalmente, eu falo isso se tu não tiver com um pacote de comida na frente, porque se tiver com um pacote de comida e no celular, tu vai se policiar muito menos, né? Se tu tá ali com a comida porcionada, às vezes não tem assim tanto problema. Até porque eu gosto bastante de falar isso, Anne, porque o que acontece? Às vezes, tem até muitos pacientes que falam assim, ó, Julia, quando eu como assistindo série ou quando eu como no celular, parece que eu como mais devagar, porque daí eu me distraio. Claro que não é o ideal, né? Mas Uhum. muitas vezes eu falo que nem sempre o ideal realmente vai ser o ideal. Então, se pra ti, comendo porcionado, quantidade que não vai fazer com que tu coma mais, porque tu colocou a quantidade certinho, e que tu faça as pausas, e às vezes nessas pausas tu olha um pouquinho a TV, ou olha o celular, mas isso vai fazer com que tu coma mais devagar, ótimo, perfeito. O importante é estar comendo mais devagar, sabe? Sim.
batendo o objetivo, que é comer devagar e respeitar o seu tempo e fazer uma mastigação Exatamente. assim, Exatamente. até porque a mastigação tem uma função bastante importante na sensação de saciedade também, né? Na Então, digestão, tudo na isso, né? A digestão. digestão começa na boca, né? Eu falo que o Uhum. estômago não tem dente, então a gente tem que mastigar, então isso faz toda a diferença. Perfeito. Doutora Júlia, muitas pessoas também têm um dilema que é o fato de estar na rotina dentro de casa e na correria ali trabalhando é muito mais fácil comer um industrializado, uma coisa que já está pronta, uma coisinha que a gente belisca, vai ali, devora, uma bolachinha, um snack. Uhum. Então, dá uma dica pra gente de como que a gente faz para comer saudável mesmo em meio à nossa rotina, em meio à correria, né? Porque realmente essas coisas prontas, essas besteirinhas prontas, elas são mais fáceis, mas existem alternativas fáceis e saudáveis também, né? Sim, não, eu falo que assim, fruta é um fast food, né, gente? Fruta é assim, pega, tá pronto, tá ali na mão, né? Casca. E tá pronto. Castanha também, são coisas muito fáceis de lanche pra gente estar comendo, enfim. Ovos também são coisas muito práticas que tu faz ali pela manhã ou deixa ele cozido. Ovo cozido na geladeira dura até 3 dias, então isso é algo também que facilita bastante. Ovo de codorna, às vezes em conserva, pode comprar também para facilitar na rotina. Atum, sardinha, são coisas que mesmo enlatadas, que claro, não é a base da nossa alimentação. Claro que o alimento fresco é muito melhor, mas uma rotina corrida é muito melhor estar comendo isso do que estar comendo alguma besteira também, né? Ou às vezes está utilizando, tira ali um momentinho do final de semana, já deixa, já faz uns bolinhos, deixa congelado. Isso vai facilitar na tua rotina também do dia a dia. Se organiza. Eu acho que ter esse planejamento da semana e visualizar a tua semana, isso é fundamental, porque se a gente não tem essa organização, a chance de desandar acaba sendo muito maior. Então, pensar, tá, o que que essa semana eu posso estar comendo de café da manhã? O que que eu posso estar fazendo de almoço? Até para não comprar muita coisa, acabar estragando. Então, é importante realmente ter esse planejamento que faz toda a diferença. Em relação, assim, também a questão de industrializados do bem, hoje em dia, que bom que tem várias marcas muito boas. Aqui em Floripa, no Brasil inteiro, né? Tem marcas muito Uhum. boas de lojas de produtos naturais e que vendem, né, congelados saudáveis, congeladinhos de lanches saudáveis. Então, são opções práticas. A gente ter também de quebra-galho num momento, numa situação mais corrida, só esquenta, tem de uma forma prática também. Às vezes está utilizando num lanche iogurte com uma fruta, que são coisas muito práticas também de fazer, né? Que nem eu falo ali em relação à proteína como whey, também é um quebra-galho prático de ter. Ah, quero ter uma fonte de proteína, só bate ali com uma fruta, tá pronto. Ou então vai fazer um pão integral com creme de ricota e uma fruta de um lanche. Então são opções práticas também. No almoço, uma dica que eu gosto muito de passar é às vezes estar utilizando os legumes, pega um dia, já faz, deixa tudo cozido e deixa congelado. E daí tu vai utilizando conforme a tua semana, às vezes comprar alguma conserva para ter em casa de quebra-galho também, então palmito, por exemplo, poderia ser uma opção legal de ter de quebra-galho. Aqueles legumes congelados de yakisoba também são opções boas a gente ter em casa de quebra-galho. Então é isso, sabe? É claro que é isso que eu tô falando. É muito melhor a gente ter o alimento fresco, mas essas opções quebra-galho também super funcionam, tá? Sim, e um segredo que você falou que é fundamental aí é a organização, né? Acredito assim que ela seja, na verdade, aquele start para É. você conseguir estar no eixo, porque se você Uhum. organizar a sua semana, se você já fazer uma previsão do que você vai comer, das coisas que você vai poder, dos escapes que você vai ter, né? Nem que seja banana, mas você tem É. que deixar previsto para que você compre a banana, para Uhum. que ela esteja à disposição É. ou iogurte, ou até os legumes também, né? Tem um dia da semana que você pode aproveitar para descascar todos, para deixar todos ensacadinho. Então, a organização que vai Faz ditar toda a o diferença. sucesso, né? Uhum. Sem dúvidas. E também as receitinhas, né? Porque muitas pessoas também não têm domínio. Eu, particularmente mesmo, antes de conhecer a doutora Júlia, não conhecia nada de receita. Então, tem gente que realmente não tem habilidades culinárias. Uhum. E Não, aí então, é e eu sempre importante a falo, eu gente também não ter tinha contato. nada, tá? Sim. Nada. Mas hoje você tem, né? Inventa mil e uma coisas. Recentemente postou Adoro. lá um requeijão saudável. Até requeijão saudável ela inventou, gente. Dá pra fazer tudo, gente.
Então, é sempre bom dar uma olhadinha, né, em vários perfis de profissionais dessa área, assim como o da doutora Júlia, que está lá disponível, que posta quase todos os dias receitinhas, Sim. e grudar essas receitinhas aí no seu caderno de receita, porque o nosso caderno de receita antigamente só tinha bolo da avó, né? Tinha bolo de cenoura, É verdade. e outro bolo, e mais uma sopa. Então, hoje tem que Aham, ter caldinho da Júlia, requeijão da Júlia. isso aí. Tem várias opções de bolinhos, de coisas fit que você reinventa absolutamente tudo, né? Não, Cupcake. tudo dá pra fazer saudável hoje, né? Tudo, tudo, tudo. Então, o bom é a gente estar munido realmente dessas opções, né? Para poder utilizá-las sempre. Quando você tiver um pouquinho mais de tempo, né? Você vai ali e prepara. E E quando planeja. não, isso. E quando não, daí você já deixa previsto no planejamento, quem sabe deixa Sim. preparado anteriormente, né? A Tami falou aqui com a gente, ó, eu costumo deixar a minha comida para 2 semanas congeladas. Você acha Nossa, que perde muitos nutrientes fazendo assim? não, não pede. Bem tranquilo, gente. Pode sempre congelar tudo. Não tem nenhum Ó, problema. então fica a dica aí, ó. A Tami, por exemplo, só se incomoda com produção de comida 2 vezes no mês, pessoal. E deixa congeladinha Tem lá que para ser, né? dias, é uma opção maravilhosa também. Eu já vivi muito assim na época de estudante, deixava congeladinho da semana Tudo. inteira. Mas depois de um tempo, às vezes enjoa também. Eu, particularmente, acho que os vegetais mesmo, congelados, para mim, eles não têm nem comparação com os frescos. Ah, Então, sim, de sabor. né? Às vezes eles ficam Uhum. aguados. Tem algum segredinho, assim, para guardá-los congelados de Ou modo tá que fazendo o método de branqueamento, ele conserva um pouco mais a textura, que é quando tu não cozinha ele completamente. Então, assim, tu dá um choque, coloca ali de 1 a 3 minutos na panela de água fervendo, coloca na água gelada com gelo e depois congela. Esse método de que é branqueamento que a gente fala, isso conserva um pouco mais essa textura também. Mas depois tu pode tirar, às vezes fazer, quando tira ali do freezer, tu pode estar fazendo um refogadinho, uma seladinha na manteiga ou colocar um pouquinho no forno, que daí volta a ter um pouquinho mais de crocância também. Ah, ótimo. Não, vou aproveitar essa dica. Então, Tami, anota aí mesmo, ó, que tranquilo você preparar Não, antecipadamente a sua super tranquilo. comida. E assim você consegue garantir também que vai ter pelo menos aí para frente mais 2 semanas andando na linha do Nossa, muito almoço, super né? facilita. E existem várias coisas e vários problemas de saúde que podem ser tratados pela boca. Na verdade, a maioria deles, né, doutora Júlia? Então, problemas, inclusive, que são hoje número 1 no Brasil, né? De causas de mortes ou de complicações, né? É claro, isso dentro de um contexto anterior ao Covid-19, nós tínhamos números muito altos, né? De diabetes, de pressão alta, É. né? Pessoas que têm problema com colesterol, pessoas que Uhum. têm predisposição a ter um AVC, né? Que é um acidente vascular cerebral, e que isso é uma construção, na verdade, né? Tudo isso a gente vai se predispondo à medida que a gente vai se alimentando Sem mal, dúvida. vai adotando hábitos não bacanas, não Uhum. praticando atividade física e todas aquelas variáveis que todos vocês já sabem que parece um chavão, mas que são o segredo para nossa longevidade, para nossa qualidade de vida de forma melhor e mais efetiva, né, doutora Júlia? Então, assim, Exatamente. E prevenção da nossa imunidade como um todo também, né, Laine? também. Acho que essa parte da quarentena serviu muito para a gente pensar como que estão os nossos hábitos, refletir sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente sabe o quanto isso realmente reflete diretamente na nossa vida, né? Então pensar assim, realmente como a gente vê, né? Realmente, vários estudos mostraram deficiência de vitamina D, aumentando o risco de ter Covid, ou então essa imunidade baixa. Então, hoje em dia, a gente vê o quanto realmente cuidar da nossa saúde é importante. E não tem como falar de saúde sem falar da alimentação, né? Exatamente, porque a nossa saúde é um todo, né? A É. maioria das doenças, elas têm algum componente que é modificável pela alimentação, né? Todas as nossas variáveis do corpo, né, são modificáveis, a gente consegue tratar muitas coisas. Você já compartilhou num outro momento também para as mulheres aí que sofrem de TPM, a gente consegue inclusive combater TPM, diminuir o Sim, impacto melhorar dela. muito os sintomas. Então, Uhum. desde os pormenores, digamos que TPM seja um pormenor em relação a É, outras complicações sim. de saúde
saúde que a gente pode ter aí. Então, desde os pormenores até as coisas mais complexas, a gente pode estar trabalhando. Queda de cabelo também, muito importante, Unha né? fraca, intestino que não funciona, muita coisa, né? Exatamente. Muita gente sofre também de intestino preso. Muitas Uhum. vezes as pessoas vivem as coisas e pensam, por último, na parte alimentar, né? Elas procuram especialistas e é É. importante mesmo que tenham orientação Sim, profissional em relação a todos os problemas, mas é importante a gente sempre olhar para dentro, olhar para o que a gente está tendo como escolha alimentar, porque isso pode ser transformador, né? sem dúvidas, sem dúvidas. Então é isso. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui com a gente. Eu vou pedir para você só fazer uma síntese agora para a gente, doutora Júlia, de como a gente vai mudar o nosso dia a partir de amanhã. Ajuda a gente. A gente Isso. precisa reencontrar o foco alimentar, essa era a nossa temática, né? A gente deu alguns insights maravilhosos aqui que você trouxe pra gente durante a live, mas eu queria que você sintetizasse pra gente começar amanhã, assim. O que a gente tem que fazer para começar? Bom, então tá, primeira coisa, como eu falei, é ter esse planejamento, né? Então, acho que assim, vamos começar amanhã já com esse pé direito, então já realmente pensando como que pode ser a alimentação da semana de vocês, já vão no mercado, vão na feira, aproveitem, já higienizem algumas coisas. Se conseguirem já deixar alguma receitinha que nem a gente comentou, às vezes faz um bolinho, já deixa congelado, ou então às vezes vai fazer batata já para almoço, já faz uma quantidade maior, já deixa congelado. Os legumes também, às vezes já deixa congelado. Ter esse planejamento, isso que é muito importante, que nem a gente comentou. Às vezes ter essas opções quebra-galho também, como eu falei, do palmito, da azeitona, do atum, da sardinha, desses legumes a vácuo, que são opções boas e práticas de ter também. As frutas, sempre comprar, que facilitam bastante. Às vezes você sabe que essa semana vai ser muito corrida. Às vezes encomenda já algum produto saudável também, né, congelado. Então é isso, visualizar a tua semana e se organizar. Claro que é muito importante, gente, eu falo que uma base da alimentação saudável é a gente sempre descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, ter mais comida e menos industrializado. Isso é um ponto muito importante também. Em relação à comida em casa, para não desandar tanto, não exagerar tanto nas porções, é ter essa percepção se tu tá com uma vontade real, se é uma vontadezinha, se é uma vontade emocional, como a gente conversou na live de hoje. Então, se perceber, ter essa consciência no momento da alimentação, né? E quando for comer, comer de uma forma consciente, que nem a gente falou, fazendo pausas, mastigando com calma, comendo atenta nesse momento da refeição, dando aquela respirada que a gente nem respira quando come, tudo isso faz toda a diferença também, né? Então, ter esse ato consciente, fazer refeições nutritivas também, então fazer um café da manhã nutritivo, com fonte de proteína, com fonte de fibras, um almoço também com fonte de fibras, de proteínas, de gordura boa. Faz uma pausa para fazer um lanche da tarde, porque o maior problema da maioria das pessoas é do final da tarde para a noite. Por quê? Às vezes não faz um lanche, né? Daí chega no jantar querendo comer até o pé da mesa, porque não se organizou ali para estar fazendo esse lanche. Então, um jantar também, um jantar saudável e nutritivo, isso também vai fazer toda a diferença. E assim, adequar a água, porque a gente tem falso sinal de fome quando a gente está desidratada também. Então, isso faz toda a diferença. Se conseguir fazer atividade física, né? O ideal é fazer atividade física, porque alivia muito o nosso estresse, ansiedade também, a gente desconta no exercício. Isso faz toda a diferença. Ter momentos de prazer no dia também, isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei, senão a gente vai sempre migrar essa ansiedade para alimentação. E não, a gente também tem que migrar para algumas outras formas, descontar lendo um livro, assistindo uma série que tu gosta, fazendo coisas que te deem prazer no dia, isso também é muito importante, tá? E buscar reduzir, né, gente? Então, assim, Júlia, eu como 7 vezes na semana chocolate. Vamos tentar reduzir para 5. Como eu falei, vai indo aos poucos, para não ser algo tão difícil para ti e que aos poucos tu vai conseguindo sempre se perceber e reduzindo cada vez mais, tá? Isso que é o mais importante. E pensar, né? Hoje eu tô com vontade de comer um doce, tá tudo bem, gente. Faz parte da vida isso, né? A gente não tem que ter essa restrição. O segredo é a gente ter essa consciência, que nem eu falei, e tá reduzindo, não é restringindo. Porque toda restrição vai fazer com que em algum momento tu desista ou que tu compense, né? Então é isso, é ter esse equilíbrio, isso que é mais importante para conseguir manter.
Show. E quem vai colher o resultado é a gente, né? Seja com saúde ou com um objetivo estético para aquelas pessoas que têm o objetivo de perder peso, né? Ou às vezes, né, pessoas que têm preocupação com celulite, por exemplo, então no processo de redução também de massa gorda. E as pessoas, é óbvio, a gente não pode deixar de avisar também que as pessoas que precisarem, tiverem a oportunidade, devem procurar um profissional, né? Você, por exemplo, também atende online, mas tem profissionais de nutrição em torno do Brasil inteiro à disposição das pessoas. Então, algumas pessoas precisam de uma orientação mais específica, pessoas às vezes que querem mexer em variáveis que são mais particulares e que precisam realmente de um profissional te dando uma dietinha ali, te mostrando como fazer e te ensinando realmente as escolhas corretas, né? Então, para essas pessoas fica essa orientação. Eu vi ali que a Ludmila falou como conciliar alimentação saudável mesmo quando todos na sua casa não optam por isso. Muito importante também, acredito que acontece aí em muitas casas. Como que você sugere para a gente fazer isso, Júlia? Então, eu sempre falo assim, a gente não pode obrigar ninguém a ter os nossos hábitos, né? Isso é um ponto muito importante. Então, assim, se tu tá com essa vontade de melhorar a tua alimentação, faça por ti. Isso é um ponto fundamental, né? Tu sabe os objetivos que tu quer para tua vida, então tu não tem que mudar todo mundo da tua casa para seguir esse teu hábito de vida também. Então, assim, claro que é muito mais difícil quando as pessoas da casa têm hábitos totalmente diferentes do teu, mas é importante, então, tu estar pensando, às vezes, tá, eu sei que eles comem carne, então o que eu posso estar fazendo aqui para que pelo menos eu complemente essa minha alimentação também? Então, pelo menos eu vou fazer uma salada e daí eu como junto a proteína que eles comem. Então, é isso. Às vezes, tá cuidando com esses detalhes também, mas se organizar. Fazer o teu, fazer o teu melhor. Não espere pela outra pessoa, porque se ela não tem esse hábito e ela não quer mudar, então provavelmente vai ser muito mais difícil tu conseguir estar realmente mudando esse teu estilo de vida, né? Então, assim, se organiza, se planeja, tem as opções que tu gosta realmente de fazer, porque assim, é muito ruim quando tu tá com o teu namorado, ele tá comendo um lanche e tu tá comendo uma salada. Então, por isso que é bom tu estar comendo alimentos que vão te dar prazer, que tu goste. Então, fazer essas receitas que não comentei, às vezes tá fazendo uma torta, dá pra fazer uma lasanha saudável, dá pra fazer um macarrão já saudável com um molho gostoso também. Dá pra gente fazer tanta coisa que a gente vai ter aquela sensação de prazer que a pessoa pode estar comendo um lanche na frente, mas vai pensar, tô muito melhor, porque eu tô bem no meu objetivo, vou estar nutrindo o meu organismo, tô comendo algo gostoso também. Então é isso, é ter bem claro o teu propósito, ter bem claro o teu objetivo com a tua alimentação saudável. E aos poucos as pessoas vão pensar assim, nossa, ela tá tão bem, ela tá sentindo melhor que o corpo dela, ela tá se alimentando bem. Muitas vezes o pessoal da tua casa vai até começar a dar chance para essa alimentação saudável e tu começa a mudar o hábito saudável da tua casa também e daí facilita para todo mundo. Então, isso que é o mais importante, né? Eu sei que é difícil e realmente é isso que eu falei. Não tem como, infelizmente, a gente querer que todas as pessoas à nossa volta tenham esse nosso mesmo objetivo, né? Faz por ti. Sim. A mudança começa na gente, então, né? Fica essa dica de hoje. Então, obrigada, Júlia. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado todas as informações com a gente, né? É sempre um prazer falar com você, porque você fala de nutrição de uma forma muito leve, né? Dá realmente vontade de comer bem, de reaprender a comer, porque é bastante inspirador o jeito como você fala disso, o jeito como você gosta dessa temática, né? E isso só é uma prova, na verdade, um reflexo daquilo que você sente na sua própria vida, né? Coisas que te fazem bem, comendo assim você consegue ser igualmente feliz, igualmente satisfeita, bem nutrida e saudável, que é o mais importante, né? Exatamente. As meninas agradeceram e a gente agradece 1000 vezes pela sua participação. Desejamos uma adorei boa noite. E muito obrigada, muito sucesso no teu trabalho. Obrigada. Que consiga tocar muitas e muitas vidas dentro desse propósito de melhorar a forma de se alimentar, tá bem? Obrigada mesmo pelo convite, eu adorei. E é isso, quem tiver dúvidas também, acho que a gente já esclareceu todas as dúvidas, na verdade, né? E é isso, então tá bom. Obrigada mesmo pelo convite, gente. Boa noite, beijo pra todo mundo. Tchau. Beijinho, boa noite. Tchau, tchau.